Opa, teve uma solicitação aqui que eu fui atender. Então, eu agradeço muito a presença de todos, muito importante para mim que vocês estejam comigo nesse momento. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, né, que é a questão da resiliência. Então, contribuam, façam perguntas. Se tiver alguma questão que eu não consiga responder agora, a gente vai dar retorno depois. Então, mandem no direct, mas a gente vai interagindo e é essa dinâmica que a gente quer deixar fluindo aqui nesse bate-papo, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, tá? Eu sou doutora em educação pela Universidade Federal da Bahia, sou professora de cursos de graduação e pós-graduação, analista de data, né? Como psicóloga clínica, eu sou analista de data da Associação Junguiana do Brasil, que é filiada à International Association for Analytical Psychology, em Zurique, que é o instituto fundado pelo Carl Gustav Jung. E sou também autora de um livro que já já chega para vocês, né? Um projeto que eu tive que adiar. Eu tive não, a editora adiou um pouco por causa da situação que a gente está vivendo, mas com fé em Deus já já ele vai tá aí disponível, a gente vai fazer um lançamento, que é um livro que eu conto a experiência de quase 20 anos de prática clínica e também de atuação na psicodinâmica clínica do trabalho de base analítica, que estuda essa relação de trabalho e o ser humano que vive do trabalho, nessa relação com as organizações e como isso acontece. O nome do livro é Eu Sei Fazer Pão, Individuação e Emancipação do Trabalhador. Então, assim que sair, eu conto para vocês e a gente pode também marcar para bater um papo sobre isso, tá certo? Eu sou sócia da Dom, né? Vocês estão assistindo hoje pelo canal da Dom, inclusive. A Dom é o resultado do sonho de 3 psicólogas, tá? A Lília, a Larissa e eu, que acreditam que pode existir uma parceria mais justa, uma parceria mais humanizada entre trabalhadores e patrões, né? Então, a gente pode alcançar outro nível de relacionamento e maturidade nessas relações de trabalho, mas para isso a gente precisa reconhecer, né, do lado de cá, os trabalhadores com todo o seu potencial, com toda a sua luz, com todo o seu brilho, né, para que a gente possa realmente se orgulhar daquilo que a gente faz, honrar o nosso caminho e exigir o respeito que a gente merece ter enquanto trabalhador e, ao mesmo tempo, a gente fazer parcerias com empresas que estabeleçam um sistema de troca justa com cada um de nós, né? Então, é muito importante que a gente entenda esse mundo do trabalho, principalmente depois de tudo que a gente está passando, né, gente? A gente está vivendo momentos agora de ressignificar um monte de coisa, e depois que isso tudo acabar, isso vai exigir da gente novas posturas diante de nós mesmos e diante da vida. Então, por isso que eu achei esse tema tão pertinente. Eu acho que resiliência é algo que está muito na moda. Eu já vi várias pessoas falando sobre resiliência, mas a gente precisa também olhar o objeto por outros ângulos, né? Verificar outros enfoques que possam ajudar a gente a pensar melhor no que significa realmente ser resiliente. Eu quero agradecer a parceria agora à noite também com a Unip, tá? A Unip de Afogados do Ingazeiro, em Pernambuco, a Cruzeiro do Sul Virtual também em Afogados de Ingazeira, Pernambuco, e a Unip Monteiro, na Paraíba. Muito obrigada. Inclusive para os alunos, né, os estudantes que estão assistindo, cada pessoa linda que eu vejo me dá vontade de rir, me dá vontade de abraçar. Que saudade de vocês. Então, a gente vai disponibilizar certificado, tá? Para quem precisar de certificado aí para horas de atividade extracurricular, o Arthur vai colocar aí em algum momento para vocês, vai aparecer o link que vocês podem dar o nome e fazer a solicitação do certificado, tá bom? Então, gente, falar de resiliência, né? Eu quero agradecer também a todas as pessoas que estão participando, meus ex-alunos lindos, maravilhosos, que eu amo de paixão, minha família, que está aqui também, né? E as minhas sócias queridas que estão também dando esse apoio. Tá? Obrigada também, Léo, por todo o material gráfico maravilhoso, tudo que você está criando para a gente. Obrigada.
Bom, por que falar de resiliência? Por que é que eu escolhi? Primeiro que a palavra ela tem poder, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque elas podem gerar tanto movimentos de saúde, de vida, de emancipação, de cuidado, né, de generosidade, como elas podem gerar frustração, angústia, sofrimento, a depender de como você coloca determinadas coisas. Então, como essa palavra resiliência ela tem sido bastante utilizada, e eu vejo que às vezes as pessoas não entendem bem de onde é que ela veio, como é que ela surgiu, qual foi o contexto em que ela foi gestada. Eu achei importante a gente ajustar, né, o real sentido da palavra resiliência, tá certo? Uma coisa importante, gente, é a gente saber de onde surge essa palavra, né? Quem foi que falou resiliência pela primeira vez? O que é ser resiliente? Então a gente vai lá atrás, na física, né, e vê que foi o inglês Thomas Young, não é Jung, é Young, que era um físico, um dos primeiros a usar esse termo em 1807. Tá? Ele usou esse termo dentro do contexto da física. Né? Então, para a física, o que é a resiliência? É a capacidade de um material voltar ao seu estado normal depois de ter recebido o grande impacto. Então, um exemplo de material resiliente é o aço. Né? Então, a gente vê pontes feitas de aço, né? Grandes estruturas, como a Torre Eiffel, feitas de aço. E essas estruturas, mesmo recebendo impacto, né? Muitos carros, turistas, movimento, ação da própria natureza, vento, chuva, tempestade, às vezes até tsunamis, né? E esse material resiste bravamente a tudo isso sem sofrer danos em si mesmo, porque ele absorve a energia daquele impacto. Então, ele não tem uma deformação, ele não tem ele volta ao seu estado natural, tá certo? Bee e Johnson foram outros físicos que falaram sobre a questão da resiliência. Ele vai dizer a capacidade do material estrutural é suportar impacto sem ficar deformado permanentemente, depende de sua resiliência. Tá? Então é importante que a gente pense que é um termo emprestado da física, de materiais duros, certo? Materiais que precisam realmente sofrer um grande impacto, né? E que vão responder, né? Sendo o mais duros possíveis, os mais resistentes possíveis, para não ter um efeito negativo, tá certo? Então não vai ser deformado. Bom, a gente observa que uma das concepções da psicologia, né, e de alguns consultores que têm falado sobre esse tema, traz um pouco essa concepção, né, tal como ela foi pensada na física. Então, em relação ao ser humano, é a capacidade de se recuperar de abalos sofridos, tá? E de voltar ao estado anterior de antes de ocorrer determinado abalo, tá? Então ele tem muito mais, como é que se diz? Ele tem muito mais encontros com a física do que o que a gente pode imaginar. Por quê? O que é que se exige hoje do trabalhador? Tá? Se exige que o trabalhador seja resistente a todas as questões que a gente vive aí no mundo do trabalho. Então, na situação do Brasil especificamente, a gente vai ver que existe um contexto socioeconômico, político, que faz com que nós tenhamos que fazer um esforço adaptativo o tempo inteiro para a gente continuar saudável diante de todos os desafios que a gente tem, né, na vida. Violência, falta de dinheiro, insegurança com o futuro profissional. Aí a gente entra no trabalho, muitas vezes sonhando, achando que isso vai ser a coisa mais bacana da nossa vida, e às vezes a gente vê essa parceria não sendo muito saudável. E muita gente tem a ideia equivocada, né, de que até seria mais apropriado usar o conceito da física de elasticidade do que de resiliência, tá? Porque o que é elasticidade?
Elasticidade, você sofre o impacto, né? E você volta à forma natural. Mas veja, até no conceito de elasticidade, a gente vai ter um problema. Porque se eu ficar esticando isso aqui muito tempo, né, ele vai perder a sua capacidade de voltar à forma original. E se eu esticar demais, com certeza vai partir, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os conceitos que são transpostos de outras ciências, porque nas ciências humanas isso precisa ter um outro lugar, tá? Isso precisa considerar a nossa humanidade. A gente não pode pensar que a gente funciona ainda, né, com o velho conceito da máquina do mundo newtoniana. Nós não estamos mais vivendo dentro desse paradigma. A própria física já evoluiu bastante nesse sentido, né? Então, hoje a gente fala em física quântica. Hoje a gente tem uma nova perspectiva, novos materiais, inclusive, né? Para trabalhar. Então, um autor aqui brasileiro também, que é Matar Yunis, vai dizer que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ela fala que esse nome, né, essa nomenclatura foi tomada, emprestada da física, mas que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente transpõe ela para a psicologia e também para o mundo do trabalho. Eu não sei se vocês assistiram o vídeo no YouTube, ele não é novo, não. É de um humorista que eu acho super bacana, e eles têm um humor ácido, mas inteligente, que é Joseph Klimber. Tá? Depois procura lá no YouTube e assiste esse vídeo, porque é muito interessante. Porque eu acho que muita gente tem um conceito equivocado de resiliência, e aquele vídeo é uma sátira, né, do que é ser resiliente. No final, eu não vou dar spoiler, né? Não, não vou dar. Mas assim, vê a barra que o cara sofre e o quanto ele tem que se ajustar, se ajustar, se ajustar diversas vezes para não perder a sua sanidade, né? Então, esse conceito foi originado da física, vem da resistência de materiais e foi transposto de maneira imprecisa para a psicologia, tá? Então a gente já viu, eu acho que essa pandemia também, ela nos ensinou uma coisa muito importante. Nós não somos de aço, nós somos seres humanos. A nossa potência também depende de fatores múltiplos, certo? Então a gente sofre impacto e se transforma sim. A gente se transforma, gente, o tempo inteiro. O ser humano é um ser em constante transformação. Tá? Eu gosto muito do Heráclito, quando ele dizia que não existe nada, absolutamente nada, em caráter permanente, a não ser a mudança. Esse Vida de Os Melhores do Mundo, obrigada, Iberson, que me deu aqui essa pesca. O vídeo de Joseph Klimber, do pessoal dos Melhores do Mundo, que são fantásticos. Tá bom? Então, assim, nós sofremos impacto de tudo que acontece na nossa vida, né? Eu creio que ninguém vai sair dessa quarentena como entrou, né? A gente está vivendo um processo de mutação, a gente está sendo tocado, a gente está sendo mexido. A gente nunca, numa situação natural, a gente volta ao nosso estado normal, né? O Jung fala muito isso, né? Quando dois sistemas se encontram, eles já estão em transformação, um já está afetando o outro. Então não existe, né, essa resistência estática. O que existe é um processo de transformação dinâmico, né? E que a gente tem que considerar em todas as nossas relações como algo que a gente tem que olhar com o cuidado, tá? Para a gente não deixar esse termo ser usado e empregado como formas rígidas de comportamento, né? Em que o trabalhador muitas vezes ele se sente até inferiorizado. Eu vou falar melhor sobre isso lá na frente, porque ele não se acha resiliente, né? Ele acha que ele ainda tem que fazer muita coisa para se tornar resiliente. E tem uma coisinha que eu vou dizer daqui a pouco que quebra um pouco esse paradigma, né? Não, né? Nós já nascemos resilientes. E a gente vai ver por quê. Resilientes no bom sentido, tá? Não no sentido de resistência material, porque nós somos frágeis.
Nós somos muito frágeis. E a gente precisa aceitar a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade também como parte de nós, né? Então a gente sofre, a gente tem medo, a gente fica ansioso. Então não existe esse trabalhador, essa pessoa, né, que esteja sempre sorrindo, que esteja sempre de bem com a vida, que nunca se abale com nada, né? Gente, isso não é resiliência, tá? Isso é qualquer outra coisa, mas não é resiliência. E a gente toma muito cuidado porque os nossos processos de adoecimento, na maioria das vezes, vem da negação do medo, da negação da angústia que a gente está sentindo, porque a gente quer se adaptar. Tá? Então a gente é bombardeado o tempo inteiro com coisas como sorria, você está sendo filmado, né? Não, não seja intransigente, não reclame, não isso. Claro que a gente não vai, a gente não está aqui também defendendo a queixa pela queixa, né? O desleixo pelo trabalho, a falta de compromisso e responsabilidade com aquilo que a gente assume. Não é isso, tá? Porque a gente entra também, muitas vezes, num sistema de unilateralização psíquica e a gente vai para os polos, né? Ou eu sou uma pessoa rebelde, indolente, preguiçosa, que sacaneio com meu patrão, ou então eu sou resiliente, o que tá tudo lindo o tempo inteiro. Não é, é uma coisa e outra. Porque assim, tem dias que a gente tá com preguiça mesmo. Quem é que vai negar que um dia ou outro sente preguiça no trabalho? Tá? Eu não posso fazer disso um hábito, eu não posso fazer disso algo que prejudique o meu trabalho, que prejudique o desempenho das minhas atividades. Mas eu tenho que considerar isso como algo meu. E eu não deixo de ser resiliente por causa disso, tá? Então, vamos pensar, né, num conceito de resiliência que o Reino Unido e os Estados Unidos, eles adotam a partir da década de 60 no Reino Unido, mais ou menos, por causa da crise do pós-guerra. Então, pesquisadores do Reino Unido começaram a investigar os impactos do pós-guerra no processo de desenvolvimento das crianças. Os Estados Unidos vai fazer a mesma coisa na década de 70. Eu não sei se vocês lembram, mas os países centrais, os países, né, economicamente poderosos e potentes, eles viveram uma era que foi conhecida como a Era de Ouro do capitalismo, tá? Que durou mais ou menos dos anos 50 até a década de 70, tá? Foram 20 anos mais ou menos. O que aconteceu nesse período? Esse período ocorreu um pacto social. Então, o Estado garantia ao cidadão escola, saúde, transporte, né? Estrutura de cidade, estradas, rodagens, né? Ferrovias e etc. E os empresários levavam riqueza e recursos para esses trabalhadores. Então, existia uma coisa chamada norma salarial fordista. Isso significava que quanto mais o trabalhador produzisse, mais ele ganhava. Então, ele tinha um retorno financeiro importante e ele tinha desejo de aumentar essa produtividade. O que ocorre é que naquela época a gente não tinha diversificação de produtos como a gente tem hoje. Né? Então, todas as geladeiras eram brancas, né? Vocês já devem ter visto em filme aquela geladeira com um pinguinzinho em cima. E elas tinham uma duração muito grande, elas duravam 30, 40 anos, né? Eletrodomésticos, carros. Então, na década de 70, houve uma crise no Ocidente, né? Que foi a crise do Fordismo, porque o mercado não tinha mais como absorver uma quantidade tão grande dessa produção, né? Que era uma produção em série, era uma produção em massa, e que exigia um consumidor em massa também. Então, quando acontece, isso foi um impacto para toda a sociedade, porque se rompe o pacto, acaba com a norma salarial fordista e a gente entra no outro momento do processo produtivo. É aí que vem, apesar de ser desde a década de 50 uma realidade no Japão, que é o toyotismo, que aí a gente vê uma produção just in time, não é mais aquela produção em massa, mas assim, a gente só produz aquilo que a gente tem condições de absorver.
Preste atenção se a gente não está bem dentro desse modelo, até livro. A gente chega hoje numa livraria, é muito raro a gente encontrar um livro que a gente quer. Então, a gente vai fazer o pedido e dentro de determinado espaço de tempo a gente vai receber esse livro. Então, isso é just in time. Eu só vou produzir aquilo que eu tenho certeza que o mercado vai absorver. Mas, enfim, é nesse cenário, é nesse contexto que se começa a estudar os impactos na vida das pessoas. Para que, Angelita? Para que estudar esses impactos na vida das pessoas? Para que a gente possa pensar numa forma de ter uma sociedade um pouco mais saudável. Eu não estou dizendo com isso que eles conseguiram, tá? Mas que a intenção dos pesquisadores era aumentar recursos, né? Munir principalmente as crianças e os adolescentes de recursos para que eles não precisassem entrar num sistema de estresse tão grande que isso impactasse e causasse danos psíquicos para essa população. Então, o estudo da resiliência, ele começa, não é para dizer a você, seja resiliente, né? Seja resiliente. Você tem que ser resiliente, porque é isso que o mundo do trabalho precisa de você. Não, esse estudo é justamente para ver quais são os recursos que a gente dispõe para enfrentar essa situação toda, ok, né? Mas ao mesmo tempo de como a gente pode gerar um amparo social para que as pessoas não precisem chegar nesse ponto, tá? Então, uma coisa muito mais de prevenção do que de rotulação. Muito mais de mostrar para as pessoas que, claro, o esforço adaptativo sempre vai existir. A gente está fazendo isso agora, né? O que é essa live? É uma adaptação a uma realidade nova, né? Então, a gente vai criando ferramentas, a gente vai criando opções para que a gente vá se adaptando aos diversos fatores estressores na nossa vida. Algumas pessoas fazem isso com mais leveza, com mais tranquilidade, outras pessoas vão ter mais dificuldade, gente, mas elas não têm menor valor por causa disso. Então, ser resiliente não é suportar tudo, não é aguentar tudo. Não é fingir que está tudo bem, né? Não é ser irresponsável com a própria vida, às vezes, né? Porque nesse esforço de dar o que o sistema pede, a gente pode entrar numa situação de violência muito grande, né? Conosco mesmo, quando a gente se impõe ritmos de trabalho absurdos, né? Então, muita gente, para dar conta dessa resiliência, não tira férias, trabalha 14, 16 horas sem reclamar, muitas vezes têm seus salários atrasados e não reclamam, né? Porque, eu dou graças a Deus porque eu ainda tenho emprego. Mas veja, se a gente assume, né, o que realmente esse conceito de resiliência pode dar para a gente, à luz da psicologia e não da física, a gente vai ver que a gente pode muito mais do que o que a gente imagina, tá? Mas sem se violentar, sem a gente se submeter a coisas que não estão corretas, que não são saudáveis, tá? E que só traz tristeza e às vezes adoecimento dos trabalhadores. Então a gente precisa olhar para essa resiliência e perguntar o que ela quer mesmo dizer, né? Como é que eu vou ser resiliente? Então, mais uma vez, né, a resiliência, quando a psicologia se apropria desse termo, é para buscar medidas protetivas para a juventude, para que ela não precise passar por situação extrema de estresse. E não com o objetivo de fazer com que as pessoas tivessem que suportar alto nível de estresse, tá? Então, a gente precisa de medidas protetivas para que ninguém precise passar por abusos, né, no ambiente de trabalho ou em qualquer outro ambiente, nem precise passar por elementos estressores que podem ser evitados, tá? Porque a gente sabe
que tem elementos estressores que não podem ser evitados, como é o caso agora dessa pandemia, e que a gente realmente tem que olhar para isso com cuidado, se resignar um pouco, entendendo que agora a gente tem que ficar em casa, porque a vida de cada um de nós é fundamental, é importante. Não tem ninguém que pode morrer, não há uma só pessoa que possa morrer, né? Então eu tenho que cuidar de minha vida e cuidar da vida de todo mundo, porque também é minha responsabilidade. Então, como é que a gente pode olhar a resiliência de outra forma? É a resiliência que vem lá do latim, que é né, de voltar atrás, e ziliens, que é pular com impulso, dar um impulso para frente. Então, resiliência não significa suportar pressão, não significa se submeter a abusos e estressores que poderiam ter sido evitados, tá? Então, é outra coisa, é a capacidade de luta, é a capacidade de superação. O resiliente não se entrega, ele vai à luta, ele briga pelo que ele quer, pelo que ele acredita, e ele não vende a sua dignidade. Isso é muito importante. O resiliente, ele não vai aceitar passivamente o sofrimento. Então, se a gente olhar, né, para a nossa própria história, nós vamos perceber o quanto nós já fomos resilientes na nossa vida, o quanto a gente já passou por momentos em que dá vontade de desistir de tudo, e ainda assim a gente respirou, recuperou as forças e seguiu em frente. Olha, né, eu convido vocês agora, né, a olhar para a vida de vocês, a história de vocês, honra essa história, honra esse caminho, porque é muito bonito, né? Eu me lembro que há alguns anos eu realizei um grande sonho de ir a um parque, Parque das Tulipas, né, lá na Holanda, e eu senti uma emoção muito grande e tal, e postei algumas fotos no Facebook. Foi muito interessante que uma pessoa fez assim: nossa, que chique você! Me conta o segredo do seu sucesso. Eu disse 14 horas de trabalho por dia, né? Então, assim, de muito trabalho por dia e muita sorte também, tá? Porque às vezes não é só o trabalho, porque todos nós trabalhamos muito e nem todo mundo tem condições de fazer uma viagem dessa. Então, eu tive o privilégio de fazer essa viagem e seguir esse caminho. Mas ninguém conhece minha história. Quando a gente vê, né, uma pessoa, a gente não conhece a história dela. A gente não sabe quais foram as dores que ela já passou na vida para ela conseguir alcançar algum objetivo, seja material ou não, tá, gente? Porque sucesso também não está só vinculado às questões financeiras. Sucesso para mim é outra coisa, tá? E cada um vai ter seu nível de ambição, né? Então isso é muito importante também. Então, eu acho que a gente precisa entender que lugar é esse da resiliência e o que é que acontece com a gente se a gente fica sofrendo impacto o tempo inteiro. O Jung, lá nas obras completas dele, no volume 8, o Jung vai dizer o seguinte, que a tensão leva ao conflito. O conflito leva à tentativa de reprimir-se reciprocamente. E quando se consegue suprimir, né, o partido oposto, instala-se a dissociação e a cisão de personalidade. Então, o desacordo consigo mesmo, né, criando assim uma tensão maior do que aquela que a gente pode suportar, pode resultar em neurose. Então, os atos resultantes desse estado são desordenados, são patológicos e adquirem o aspecto de ações sintomáticas. Então, o que é que acontece? Quando a gente é submetido, muitas vezes, à situação de estresse, à violência verbal, né? A assédio moral, a gente vai dissociando, a gente vai perdendo a noção, muitas vezes, de quem a gente é, de qual é o nosso valor profissional, né? Mas por quê? Porque na maioria das vezes a gente esquece a nossa história. Outra coisa que está muito associada ao termo resiliência
é a questão da pressão. Tem que aprender a trabalhar sob pressão. É? Será? É isso mesmo? Veja, em algumas situações, sim. Né? Logo que eu me formei, eu trabalhei um tempo em UTI de hospital e é correria, é pressão, porque a gente está falando de vida, então a gente vai buscar recursos para trabalhar numa atenção. Ok. Mas será que é isso mesmo que a gente precisa viver nas empresas? Será que eu posso aceitar o assédio moral, por exemplo, como uma ferramenta de gestão e eu ter que suportar tudo isso? Não creio. Eu não trabalho bem sob pressão. Né? Eu gosto de estímulo, eu até gosto de desafio. Eu gosto muito de desafio, tá? Mas pressão é outra coisa. Então, a gente tem um paradoxo aí, né? Que é importante a gente falar sobre ele. Que nós somos seres paradoxais. Às vezes, é justamente no momento de grande estresse, ou de grandes perdas, ou de grandes mudanças na nossa vida, que a gente consegue dar um salto criativo, né? Porque isso, assim, a atenção, às vezes não, ela produz também uma função transcendente, que faz a gente crescer, que faz a gente amadurecer, né? Tem seu lado bom também. Mas veja, se eu fico sobre o impacto de um agente estressor o tempo inteiro, toda hora, né? E eu não tenho como ressignificar tudo isso, porque eu não tenho descanso, porque eu estou o tempo inteiro tendo que sofrer de novo o mesmo impacto, eu não vou ter condições de restabelecer minha homeostase. Né? Eu não vou ter condições de cuidar melhor de mim para que eu possa realmente me dedicar mais às coisas que eu faço. Então, é preciso ter um equilíbrio. A gente sabe que tem momentos de tensão, mas a gente sabe também que a gente precisa estabelecer um sistema de troca mais justo no mundo do trabalho. Né? E que não é só financeiro, tá? A situação não é eu pago e você executa porque eu estou te pagando. Né? O trabalhador ele também precisa de reconhecimento, ele também precisa de respeito. Né? Então, uma coisa que eu acho muito importante e que nós, né, de modo geral, brasileiros somos muito afetivos e a gente tem muita vontade de ser amado, quem não tem, né? Mas às vezes a gente está num trabalho em que não necessariamente as pessoas precisam nos amar, mas elas precisam nos respeitar. Assim como a gente também não precisa amar, né? Mas a gente tem que respeitar. Então, essa relação de respeito, né, tem que superar a dicotomia entre trabalhador e patrão. Isso é uma bobagem. O patrão não pode ser inimigo do trabalhador. É ele que produz a riqueza do patrão, né? Então, é preciso ajustar essa parceria. É preciso que o trabalhador reconheça o seu valor, reconheça, né, a sua responsabilidade diante do seu próprio trabalho, faça o melhor que ele puder, né, mas que ele tenha um retorno também, reconhecimento, né, em remuneração também, é óbvio, mas em fatores também ambientais e ergométricos que torne esse trabalhador mais estável, mais feliz com aquela organização, tá? Então, eu tive a sorte, a oportunidade de trabalhar numa empresa muito bacana, que eu posso dizer que eu fui muito feliz durante os 10 anos que eu pertencia à faculdade Rui Barbosa, antes dela ser vendida. E era uma parceria mais ou menos assim, né? A gente tinha um slogan, eu sou Rui, você para sempre. Que pena que não se sustentou. Mas existia uma parceria justa, né? Nós éramos vaidosos, porque a gente era considerado os melhores professores, e a faculdade sabia reconhecer isso, né? Não só financeiramente, porque financeiramente foi um acordo justo, salarial da época, mas a gente tinha uma aproximação com a gestão, a gente tinha um respeito da gestão, a gente tinha um investimento da gestão nos nossos sonhos, né? Então a gente podia realizar, a gente podia criar, a gente tinha também o reconhecimento dos alunos, então era muito bom. E eu via como todos os trabalhadores daquele lugar eram envolvidos com a instituição. Né? Então, o trabalhador, quanto melhor ele é tratado, e eu não estou falando de paternalismo, não, viu? Porque nós éramos cobrados e muito, tá? Mas era uma cobrança dentro
de um padrão possível. Não existiam metas inatingíveis, não eram coisas absurdas que se pedia da gente, muito pelo contrário, tá? Então, a gente tinha uma parceria boa, justa, agradável, que fazia com que a gente fosse feliz naquele lugar e, por causa disso, a gente trabalhasse cada vez melhor, tá? Então, resiliente todos nós somos, né? Eu sei o quanto eu tive que lutar para conseguir estudar, inclusive, que para eu entrar na universidade eu não tinha dinheiro, eu tinha que trabalhar. Agora eu tive muita sorte também, porque tive anjos incríveis na minha vida que me fizeram aprender a gostar de estudar, aprender a gostar de ler, né? Que me ajudaram a lutar pelos meus sonhos, que acreditaram em mim, né? Mas eu também tive muita gente para tentar puxar meu tapete e me derrubar no chão, né? Então a gente precisa honrar a nossa história, gente, para a gente não deixar que o outro diga quem nós somos. Então, eu acho que ser resiliente é isso, né? No sentido bom que a gente pode pegar esse termo. É o quanto eu posso acreditar em mim, o quanto eu posso honrar a minha história para eu não deixar que o mundo externo venha me dizer quem eu sou. Eu lembro de uma professora que eu tive, eu estudei em escola pública, né, no Luiz Viana, e eu trabalhava de manhã numa imobiliária como office girl, na Rua Chile, eu e meu irmão, mais velho, né, depois de mim, e nós tínhamos que sair do trabalho e ir correndo para a escola e tal. E eu tinha a primeira aula da tarde, era aula de português, e eu nunca chegava no horário, porque eu saía do trabalho já para ir direto para a escola. E eu lembro que um dia, né, eu entrei na sala de aula, eu acho que eu estava na oitava série. Não, mentira, eu estava no primeiro ano. Já estava no primeiro ano. E aí, quando eu entrei nessa Ai, gente, queria responder a todo mundo. Tanta gente linda aqui, maravilhosa. Sueli, Lília, Thali. Ai, beijo, beijo, beijo. Então, num desses dias eu cheguei e eu sabia que eu ia perder de ano, né? Que eu estava tomando falta o tempo inteiro. E eu cheguei na escola e disse, professora, por favor, tire minha falta. Ela fazia questão de fazer a chamada no primeiro momento. E eu disse, tire minha falta, tentei fazê-la compreender, né? E ela simplesmente olhou para mim e fez assim, minha querida, estudar é para quem pode, não é para quem quer. E olha que eu estava numa escola pública, né? Imediatamente eu desci, né, para falar com o diretor da escola, Ignácio Lunelli, que era um sueco, né? E eu contei a história e ele, como tinha uma outra concepção do processo educativo, foi lá e proibiu a professora de me dar falta. Ela só poderia fazer a chamada depois de 20 minutos. Então, assim, eu tive poder de lutar pelo que eu queria, pelo que acreditava. Eu não deixei que aquela pessoa me fizesse crer que eu não tinha o direito de estudar, né? E sempre para mim foi um desafio muito grande. Bastava dizer que eu não podia para aí eu poder mesmo. Então eu acho que a gente tem que fincar o pé nessas coisas, né? Não, ninguém vai me dizer que eu não posso algo, né? Porque eu posso, com muita luta, com muito sacrifício, né? Com muito choro às vezes, com muita vontade de chorar, porque a gente acha que não vai dar certo, mas depois a gente vê que alguma coisa a gente consegue no meio desse turbilhão todo, certo? Não estou falando em meritocracia, não, viu? De jeito nenhum, tá? Porque apesar de ter nascido numa família com poucos recursos, de todo mundo ter que batalhar muito, né? A gente começou a trabalhar com 13, 14 anos de idade para ajudar na criação dos irmãos, né? A minha mãe, que trabalhava como professora primária, e infelizmente, para ser bem remunerado sendo professor, só professor de técnico de futebol, né? Então a gente sempre teve que lutar muito para conseguir estudar, para trabalhar, para ajudar a família, para ter comida dentro de casa. Só para vocês terem uma ideia, o grande sonho da minha vida era trabalhar e eu dizia para minha mãe, meu primeiro salário eu vou comprar uma galinha assada e vou comer toda sozinha, porque lá em casa era uma briga, né? Cada um queria uma parte do frango e um só podia comer um pedaço, era um negócio muito, muito sério. Mas ao mesmo tempo, né, muito acolhedor, a gente sempre teve muito amor, a gente sempre se amou muito e a gente sempre lutou muito, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu. E outra coisa, né, que não serve, que não faz bem a ninguém, orgulho e vaidade.
tá? Então, em muitos momentos da minha vida, nessa trajetória, eu tive que vender panela na rua, eu tive que vender revista, ser representante de uma editora de revista, mas eu sabia onde eu queria chegar, né? E eu soube aproveitar também as oportunidades, as pessoas bacanas que apareceram na minha vida e que me deram uma chance, né? Então, às vezes, a gente recebe um presente da vida, né? Alguém querendo dar uma oportunidade, e a gente se sente também, né, humilhado, a gente se sente explorado. Então, a gente tem que saber o metro. Qual é a medida disso tudo? Mas veja, o mais importante é todo mundo entender outra coisa, gente. É que a nossa história ordinária, que é essa história do dia a dia, do nosso cotidiano, de acordar, de escovar o dente, de ir para a luta todo dia, é que nos faz extraordinários. Nós já somos extraordinários. Meus queridos, a sua história confirma o que eu estou dizendo. Eu não preciso brigar com ninguém para defender essa ideia. Cada um de nós sabe a sua própria história e tudo que precisou lutar e viver para conseguir alcançar, né, vitória nas suas lutas, seja lá que lutas forem essas, né? Então a sua história te honra, a sua história é que te diz quem você é. Não são discursos de superpoderes imaginários que de repente vai lhe investir. Né? Então, não se aprende resiliência, nós somos resilientes. Então, em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, mas é justamente esses altos e baixos da vida que são o nosso poder. É esse o nosso poder. Os altos e baixos da nossa vida. Cada momento que a gente tem que se reinventar, cada momento que a gente tem que ressignificar as coisas, cada queda que a gente toma, e ainda que a gente rale o joelho e que chore muito, a gente levanta e segue em frente. Então, ser resiliente é honrar a nossa história, é acreditar no nosso valor, é perceber que nós já somos. Podemos ser muito mais, né? Em tudo aquilo que a gente se propuser a fazer, mas as nossas experiências e como a gente responde a essas experiências vão impactar o formato da nossa alma. Tá? Então, tanto eu posso me acabar com uma fala do outro, né? Acreditar nas coisas ruins que as pessoas me dizem, como eu posso dizer, não, eu não sou nada disso, olhe para a minha história, olha o que eu já fiz, olha como é que eu me trouxe até aqui. Não é com perfeição, não. Né? Não é com negação da dor e do sofrimento também, não, gente. Nós não somos de aço, carne, ó, pele, osso, órgão, sentimento, emoções. Então a gente merece respeito. A gente precisa tratar bem e ser bem tratado. Isso em qualquer tipo de relação que a gente estabelece na vida. Qualquer tipo de relação que a gente estabelece na vida exige de nós uma parceria justa. Né? Então, ninguém tem que explorar ninguém, ninguém tem que tornar o outro subserviente. Então, se a gente quer melhorar a nossa relação com o mundo do trabalho, com a nossa própria vida, a gente deve ser capaz de dizer para eles quem nós somos. Não são eles que nos dizem quem nós somos. Eu não dependo do olhar do outro para me dizer quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu precisei lutar para chegar onde eu cheguei, né? Agora as pessoas fazem fantasias a nosso respeito, né? Muita gente pensa que a gente vive conto de fadas, né? Ou que chegou um príncipe no cavalo branco e transformou a nossa vida em outra coisa que não seja o resultado das nossas próprias lutas. Então não, né? Nós lutamos. Então, a gente precisa dar valor à nossa vida, à nossa existência, tá? Eu nunca tive medo de sair, de fechar um ciclo que estava se tornando nocivo para abrir outro, né? Eu até sou insistente, eu demoro bastante para fechar ciclos,
porque eu me dedico o máximo que eu posso para tentar transformar as situações. Mas no momento em que eu vejo que não há possibilidade de mudança para uma parceria mais saudável, eu fecho esse ciclo e sigo adiante. E é assim que tem que ser. Né? Eu lembro quando a faculdade foi vendida, né? E todo mundo ficou muito triste porque houve uma nova proposta de projeto pedagógico que não satisfazia os nossos ideais de educadores, né? E a gente fez um movimento e eu fui ameaçada por uma pessoa do staff, do novo staff, né? Dizendo que eu não ia trabalhar mais em lugar nenhum, né? E eu me lembro que na época eu disse para ela, eu disse, olha, minha querida, é o seguinte, a única coisa que me preocupa é nunca deixar as minhas filhas passarem fome. E se eu precisar vender picolé na praia, eu vou considerar isso um trabalho digno e vou fazer o máximo para não deixá-las passar fome. 2 meses depois eu já estava trabalhando em outra instituição, né? Então, assim, eu não vou deixar o outro me ameaçar, eu não vou deixar o outro dizer quem eu sou. Eu não vou cair nessa conversa de que para meu lugar tem 1 milhão de pessoas lá fora, porque não tem. Para nenhum de nós. Angelita, só existe uma e eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu sou única. Do jeito que eu faço, como eu faço, com a minha cara, né? Apesar de minhas filhas serem muito parecidas comigo, mas só tem eu. Então, não, eu não vou entrar nessa conversinha barata, não. Infelizmente, os trabalhadores no Brasil foram acostumados a acreditar em sua inferioridade. A gente ouve esse discurso, né, o tempo inteiro, de que a gente é inferior, de que a gente precisa se esforçar cada vez mais, e a gente sente que por mais que a gente faça, nunca é o suficiente. Então, a maioria dos trabalhadores acaba se sentindo muito impotente, né? E não, pelo amor de Deus, eu me respeito, eu sei quem eu sou. Né? Então, como profissional, como professora, como psicóloga, eu sei o compromisso que eu tenho com os meus pacientes, com os meus alunos, né? Eu sei a responsabilidade que eu tenho com o meu caminho, com o meu trabalho, com o meu processo formativo que não acaba nunca. Né? Então, assim, eu sei. Então, a gente precisa, né? Alguém disse aqui, tem que equilibrar emoção e razão. Verdade. Verdade, né? Mas a gente precisa sair de um racionalismo puramente econômico-financeiro para entrar numa parceria mais humanizada, né? Mais justa, uma troca menos predatória entre as pessoas. Né? A gente já está vivendo aí um momento em que a gente precisa olhar para essa sociedade e entender que se a gente não tiver uma melhor distribuição de renda, não tem resiliência que dê certo. Né? A gente precisa agora, por exemplo, que as pessoas estejam em suas casas, se cuidando, cuidando das pessoas que elas amam, e muitas não podem, porque elas não têm um suporte, né? Elas não têm reserva. Então, por que não tem? Será que esse sistema de distribuição de renda no nosso país ele é justo? Será que é justo poucos terem tanto e milhares não ter nada? Então, são coisas que a gente precisa pensar, tá? São coisas que a gente precisa refletir e são coisas que a gente precisa também se arrancar do lugar de coitadinhos, né? Do lugar de vítimas também, porque não, esse lugar também não serve, porque senão eu vou sempre depender do favorzinho de alguém, e a ideia também não é essa. Então, o que a gente precisa é de respeito. A gente precisa entregar aquilo que a gente prometeu, né? Então, eu nunca gostei de ouvir reclamação, nunca. Então, eu sempre tentei fazer o melhor para não ouvir lero de ninguém, né? Mas eu também exijo respeito. Eu exijo respeito. Eu não fico em lugar nenhum que fira a minha dignidade. E acho que ninguém devia ficar também, tá? Porque a gente vai se reinventar, a gente vai recriar, a gente vai ressignificar e a gente vai conseguir. é, A gente vai conseguir. Obrigada, gente. Obrigada. Nossa, vocês são lindos, viu? Meus alunos, gente, me fazem, né? Me constroem. E eu sou muito grata a cada um deles por me tornar também quem eu sou, né?
Então, eu sempre quis aprender. Eu sempre tive a humildade de aprender, né? Eu acho que isso me salvou. Isso me salvou. Então, apesar de ser, né, guerreira, quando eu tenho que brigar, que lutar, eu sei fazer, mas eu sou muito humilde quando eu percebo, né, que é debruçando em ombros de gigantes que eu vou conseguir crescer. E eu tive pessoas, e ainda tenho pessoas incríveis na minha vida, que me ajudam nesse processo o tempo inteiro e que eu fico muito grata o tempo inteiro e que até hoje ouvir essas pessoas para mim é uma dádiva, é um alento e eu fico muito feliz. Então, não importa quantas vezes a gente tenha, né, que parar para escutar, que parar para aprender, é esse ato de humildade que nos faz crescer. Não adianta nada eu ser arrogante, eu ser prepotente, eu achar que eu já sei tudo, né, ou eu não aceitar também as oportunidades que a vida me dá, porque meu orgulho ferido não deixa. Então, a resiliência é tudo isso e mais um pouco, né? Agora, nem sempre a gente vai dar conta de sustentar esse lugar, né? E às vezes a gente vai chorar, às vezes a gente vai sofrer, às vezes a gente vai pensar que a gente não consegue, que a gente não dá conta, né? Mas, assim, quando eu assisto os noticiários, por exemplo, né, agora mesmo a gente está passando por chuvas, situações críticas, pessoas, né, em condição de pobreza absurda, perdendo casas, perdendo móveis, pessoas com baixa renda, eu fico, meu Deus, como dizer que essa pessoa não é resiliente? Essas pessoas têm que se reorganizar, têm que se reinventar o tempo inteiro. Elas choram, elas se desesperam, mas elas correm atrás, elas vão, elas conseguem, né? Elas recebem ajuda e elas vão, porque assim, a gente faz esse esforço o tempo inteiro na nossa vida, meus queridos, minhas queridas. Então isso já é nosso, tá? Então não é presente, não é dádiva, não é coisa de quem tem curso em Harvard, em não sei o quê, não, é nosso. É de todo mundo, né? A gente nasceu ontem, a gente já começa a ser resiliente porque a vida já nos exige que a gente chore para comer, né? Que a gente grite quando a gente está sentindo dor e pede a Deus para a mãe entender o que é que o choro de cada criança significa. Então nós somos resilientes. Então, a gente tem que entender que, primeiro, a resiliência é a capacidade dos indivíduos navegarem por recursos próprios que mantenham o seu bem-estar. Os meus recursos são diferentes dos recursos de cada um de vocês. Então, uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é de não massificar os comportamentos. Nós somos seres únicos. O que serve para Angelita pode não servir para Jonas, pode não servir para Thaís, né? Para Nando, para Maria, João. Não serve. Então, eu sei o que é que funciona melhor para mim, né? E é com isso que eu tenho que contar. Eu sei quais são os recursos que eu disponho para conseguir expandir. Então, é com isso que eu tenho que contar, tá? Então, a gente vai navegar pelos recursos que nos dão esse bem-estar. Em segundo lugar, a gente tem que pensar, né, na capacidade dos ambientes físicos e sociais para nos oferecerem recursos também. Então, eu preciso estar bem amparada. Então, se eu trabalho, eu preciso de um bom ambiente de trabalho. Eu preciso de condições para que esse trabalho aconteça da melhor forma possível. Né? Se eu colocar um trabalhador no barco sem remo, eu não posso querer que ele reme, por mais vontade que ele tenha de remar. Né? Então, a gente também precisa entender que essa organização tem que dar condições de trabalho, tem que ajudar a gente a fazer o melhor que a gente pode. Né? Então, a gente tem que entender que a resiliência é a capacidade, né, dos indivíduos, das famílias e comunidade de negociarem recursos culturalmente também significativos que possam ser partilhados. Isso também é resiliência, né? Quando a gente luta em nossa comunidade, quando a gente luta por políticas públicas, quando a gente luta para ser reconhecido. Então, tudo isso é o que a gente precisa entender sobre resiliência. Então, nós já somos. Então, esse processo duplo de navegação através de recursos disponíveis. A renegociação desses recursos também, né? Porque às vezes falta um, a gente tem que
entrar em contato com outro tipo de recurso. Então, esse é um processo dinâmico, não é estático. A Angelita está bem o tempo inteiro porque ela é psicóloga, porque ela é professora, porque ela estudou muito? Óbvio que não. Pelo amor de Deus, não, né? Tem dias que tá pesado, que fica difícil, mas aí, ó, a gente toma fôlego e começa tudo de novo, porque a gente precisa continuar vivendo e fazendo sentido. Então, a resiliência deve ser compreendida como um estado dinâmico de tensão entre os indivíduos, famílias, comunidades e culturas. Então, não é um estado permanente de ser. É um fluxo dinâmico, né? É o tempo inteiro nesse fluxo dinâmico que faz com que a gente se invente, reinvente o tempo todo. Então não tem nada estático, gente, né? Não tem nada estático, é tudo muito dinâmico. Tudo muda o tempo inteiro no mundo, né? Tem uma música assim maravilhosa. Então, a gente tem que contar com isso. Então, é nesse dinamismo que a gente vai se apoiando, a gente vai se estruturando, né? Então, nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado também quando a gente olha para um colega de trabalho e desdenha do sofrimento dele, né? E acha que ele não devia estar falando do sofrimento dele, porque me incomoda, porque incomoda a sociedade. Olha que coisa pecadora que a gente precisa acolher a dor do outro, o sofrimento do outro e dizer assim, olha, eu sei que é difícil, né? Mas a gente vai conseguir. Então não é negar a dor, né? Porque nós, sim, Larissa, nós somos extraordinários, né? Nós somos na nossa vida ordinária, no nosso cotidiano, né? No nosso fazer do dia a dia, nós somos extraordinários. Então a gente precisa acreditar nessa história, né? Não somos perfeitos, não. O Jung tem também um outro texto que é muito legal, que ele diz assim, no volume 18, ele diz assim, não tenho mania de perfeição. Meu princípio é, pelo amor de Deus, não seja perfeito, mas tente, por todos os meios, ser completo. Tenha o significado que isso tiver. Então, ser completo é abrir mão, inclusive, desse ideal de perfeição. Eu sou completa. Eu sou boa para alguns, eu sou ruim para outros, né? Algumas pessoas gostam de mim, outras não. Em alguns momentos eu consigo dar força, ser, né, aquela energia que ajuda, em outros não. Então vamos ser completos, gente, não vamos ser perfeitos, tá? O Instagram tá me avisando ali que tem 1 minuto restante. Que coisa! Já disse que eu não gosto de pressão, me deixa aqui que tá bom. Mas é isso. Então, o que eu queria dizer para vocês é que não desistam de si mesmos, não desistam de si mesmas. Toda luta é legítima, né? Não sei qual é o seu lugar de fala, né? Eu estou aqui nesse meu lugar de fala, mas eu sei que todos vocês têm uma história incrível, têm uma história extraordinária, venceram batalhas maravilhosas e não tem que se comparar com ninguém, né? A tua guerra é com você mesmo. Então, é o quanto de melhor você pode se tornar diante do ontem, né? Diante do que a gente não conseguiu fazer ontem, que hoje a gente consegue, né? Então, é essa crença no nosso potencial, é essa crença na nossa capacidade de se reerguer, de se reinventar, que vai fazer com que a gente continue lutando na vida, tá? Então não desistam nunca, acreditem, vocês já são resilientes. Não tem curso de resiliência, não. Vocês já são resilientes, tá? Então os cursos é mais para a gente aprender a manejar com as ferramentas que a gente já tem e a gente poder se tornar cada dia mais forte e cada dia mais comprometido com o nosso processo de crescimento. A gente está aqui para crescer, a gente está aqui para amar, a gente está aqui para se apoiar, né? A gente está aqui para olhar para um colega de trabalho como parceiro e amigo e não como concorrente e inimigo. Então, a gente precisa entrar num novo paradigma agora, que é de reconhecer o valor do outro e reconhecer o nosso valor.